Círculo com a direita, círculo com a esquerda. Pra cima, pra baixo. Miyagi tem esperança por você. Karate Kid nos ensina que para termos a nossa primeira oportunidade, basta chegar chegando na oficina de restauração de carros de um senhorzinho simpático, trabalhar de graça feito um condenado para, ao final, ser recompensado com um grande aprendizado. E é assim que funciona a vida de um estagiário no Brasil, né? Inclusive em relação à parte de trabalhar de graça e sem nenhum contrato. Não! Quer dizer, de graça até pode ser, desde que tudo esteja previsto no termo de compromisso de estágio, o nosso assunto de hoje. Antes de a gente te contar tudo sobre termo de compromisso de estágio, eu quero saber se você já assinou seu termo com a CHC. Mas relaxa que é bem fácil, é só se inscrever no nosso canal, dar o like, ativar o sininho para receber as notificações de todos os nossos vídeos, assim você fica por dentro de todo um conteúdo jurídico de qualidade e ainda ajuda que o nosso projeto de Descomplicar o Direito alcance ainda mais pessoas. Agora sim, vamos ao vídeo. Começar treino. Muito trabalho para fazer. O termo de compromisso de estágio é um instrumento que obviamente deve ser celebrado entre o estudante e o concedente do estágio para dispor sobre as obrigações e direitos de cada parte, inclusive especificando quais funções serão desempenhadas por ele. Mas ele não para por aí. Deve ter a participação também da instituição de ensino na qual o estagiário está estudando. Pois é, sabe aquela história de que estagiário pode fazer qualquer coisa, que é só ele ficar responsável por arrumar a bagunça ou resolver qualquer outro problema que for surgindo? Então, o termo de compromisso de estágio é feito justamente para que a coisa não fique solta desse jeito. Basicamente, é nele que constará tudo o que o aluno deverá fazer na empresa. Isso é, quais serão suas funções e principais atividades, dando um norte para todos os envolvidos sobre como será a experiência do estagiário. Primeiro lavar todos os carros, depois encerar. Encerar. Mas por que eu tenho que lavar todos os carros? Lembrar acordo, sem pergunta. Usando o exemplo do filme, o Sr. Miyagi teria que deixar expresso que as atividades do Daniel-san consistiriam em limpeza de carros, pintura de cercas e todos os seus afazeres cotidianos. Ah, tudo bem, honorável apresentador. Mas também não tem problema, porque se o estagiário fizer outras coisas além do que previsto, ele vai continuar sendo sempre um estagiário, não é mesmo? Calma lá, aí é que mora o perigo. Em caso de desvirtuamento das funções descritas no termo, há o estabelecimento de penalidade de reconhecimento do vínculo de emprego com o estagiário. O concedente, portanto, passa a ser empregador. E a consequência disso, como sabemos, é ter de arcar com todas as verbas trabalhistas e previdenciárias do estudante, como o FGTS, aviso prévio e tantas outras. É a forma que a legislação brasileira encontrou para garantir que o que foi acertado inicialmente não fique só no papel, cumprindo-se o termo na realidade também. Ah, então quer dizer que o meu amigo Sr. Miyagi ia ter se lascado por ter botado o Daniel-san para trabalhar de graça? Eu não disse isso, e sabe por que não? Porque o estágio pode ser não remunerado, bastando que isso conste expressamente no termo. Bom, agora que você já entendeu o que é termo de compromisso de estágio e a sua importância, vamos elencar algumas vantagens de se ter um. Para o estudante, além de garantir a compatibilização de funções, como dito, surgem outras várias como saber como será a sua jornada, com a definição de carga horária, definir se ele será remunerado ou não, com o valor da Bolsa Auxílio, possibilitar a discussão sobre auxílios outros, como o Vale Transporte e Vale Cultura, determinar como ocorrerá o seu recesso. Mas se você está pensando que esse termo só resulta em vantagens ao estagiário, você está muito errado. A man face you, he is enemy. Enemy deserve no mercy. O termo de compromisso de estágio traz ao concedente, empresa, escritório ou outro estabelecimento, a possibilidade de contratar pessoas que, apesar da pouca experiência, têm muito interesse em se desenvolver, alcançando assim grandes talentos em início de carreira e que, por isso, são mais acessíveis. E isso com a segurança de não configuração de vínculo de emprego, o que, além dos encargos financeiros naturais, envolve maior burocracia ao contratante. E esse benefício não gira em torno apenas do estagiário e do concedente.
O estágio traz benefícios para toda a sociedade. Imagine colocar um aluno recém-formado no mercado de trabalho, sem qualquer experiência prática, possuindo como bagagem somente a teoria do curso. Pode até dar certo, mas é melhor um test drive antes, não é mesmo? Por isso, o estágio é como um pré-emprego que traz a experiência e vivência necessária para preparar o estudante, o qual, quando se formar, estará apto ao mercado de trabalho. Ok, mas por que a instituição de ensino faz parte desse termo? A instituição de ensino é chamada nessa relação de agente de integração, exatamente por buscar a aproximação dos interesses do concedente e do estudante. Ela é responsável por fiscalizar se as funções desenvolvidas pelo estudante serão, na teoria do termo, e são, na prática do estágio, compatíveis com o previsto na proposta pedagógica do curso. Não faria muito sentido um estudante de direito ser chamado para acompanhar uma construção de um prédio, certo? E, em caso de eventuais incompatibilidades, a instituição de ensino é chamada e, as verificando, irá determinar o fim da relação de estágio entre aquelas partes ou, se possível, a transferência do estudante para uma área da empresa que seja realmente compatível com seu curso, sob pena de invalidação do termo. Além disso, é função da instituição de ensino, juntamente ao concedente e estudante, elaborar um plano de atividades. Esse plano deverá descrever de forma exata e detalhada quais serão as atividades a serem realizadas pelo estudante. Mas cuidado, esse plano é somente para pormenorizar as atividades que o estudante será encarregado. Ele não substitui o termo, devendo somente a esse ser anexado. A parte já pensou se aparece uma fiscalização na oficina do Sr. Miyagi falando: ei, fiquei sabendo que tem um estagiário aí, o que ele está aprendendo? Ah, é karatê, é? E por que ele está com aquela bucha na mão? Que história é essa? De pintar a cerca? Não ia dar certo não, né? Senhor Miyagi, a gente recebeu uma denúncia. Que denúncia? Uma denúncia de trabalho infantil nesse endereço. Vale a dica que a participação das instituições de ensino pode facilitar e agilizar o processo de recrutamento de estágios, já que é facultado a estas realizar convênio de concessão de estágio com empresas públicas e privadas. Assim, você que está interessado nesse tipo de contratação pode ir direto na fonte para encontrar seus futuros estagiários. Bom, mas se é tão bom ter estagiários, por que não posso contratar somente eles? Realmente, o concedente do estágio pode pensar dessa forma, uma vez que o estagiário, como explicado anteriormente, pode ser um talento ainda não descoberto, pelo qual poderá contratar por preço inferior ao do mercado de trabalho. Mas não é bem assim. Primeiramente, para você ter estagiários, você precisa orientá-los, uma vez que eles estão entrando na empresa, para aprender como fazer suas atividades, para conhecer sobre sua futura profissão. Desse modo, eles necessitam de auxílio e, por isso, quanto mais estagiários você tiver, mais pessoas para orientá-los você precisará. A lei do estágio, inclusive, determina limites máximos de estagiários para as empresas, com exceção dos estudantes de nível superior e médio profissional. Vale a pena citar esses limites. Concedente possuindo de 1 a 5 empregados poderá ter 1 estagiário. Concedente possuindo de 6 a 10 empregados poderá ter até 2 estagiários. Concedente possuindo de 11 a 25 empregados poderá ter até 5 estagiários. Concedente possuindo mais de 25 empregados poderá ter até 20% de estagiários. Portanto, não é possível ter uma empresa somente com estagiários. Ao ter estagiários, é imprescindível pensar no bem deles, isso é, entender que eles estão ali para aprender a prática desde o início e se prepararem para o mercado de trabalho e, para isso, precisarão de atenção. Calma, atenção quanto à preocupação de dar todo o apoio necessário para esses iniciantes evoluírem e realmente saírem dali preparados para enfrentar a vida profissional. Desse modo, somente contrate estagiários se você se comprometer a proporcionar todo o apoio necessário. Ok, entendi. Mas sobre aquele termo de compromisso de estágio, o que precisa estar escrito nele? Agora estamos na parte prática do assunto. Como todo bom contrato, o termo se inicia pela qualificação das partes, isto é, com o nome, documento e endereço de cada parte, empresa concedente do estágio, instituição de ensino e estudante. Em relação ao estudante, é necessário dispor também sobre qual curso que ele está cursando e seu número de matrícula, a fim de demonstrar também a ligação dele com o agente integrador. Posteriormente, se iniciam as cláusulas que darão enredo ao termo. Elas devem estabelecer informações básicas como local de trabalho, jornada, se remunerado ou não com o valor da bolsa de auxílio, atividades a serem desempenhadas e etc. Algumas dessas cláusulas merecem maior atenção e por isso vamos explicar detalhadamente elas. Iniciando pela jornada de trabalho, a qual poderá ser disposta tanto em horas diárias quanto semanais e também com carga horária mínima e máxima. Por exemplo, jornada de 4 horas diárias ou 20 horas semanais
não podendo exceder a carga diária de 6 horas ou de 30 horas semanais. A Bolsa Auxílio, como já dito, só existirá se o estágio não for voluntário e, existindo, poderá compreender ou não os demais auxílios, como Vale Transporte e Auxílio Alimentação. Se não compreender, eles deverão estar dispostos separadamente com seu valor e forma de pagamento. Por exemplo, o Vale Transporte poderá ser de R$ 4,00 por dia ou o seu total a ser pago no fim do mês, juntamente com a bolsa. Sobre o auxílio financeiro, cabe um quiz. O recesso do estagiário que for contratado para um estágio não remunerado terá direito a algum auxílio por esse período? Quem disse sim? Errou! A lei do estágio prevê que o recesso deve seguir o que foi acertado quanto à modalidade remunerada ou não. Prosseguindo, as atividades a serem desempenhadas, como já dito, são o grande foco do termo, devendo estar listadas de forma clara e coerente com o que será vivenciado pelo estagiário. Aqui vale destacar mais uma vez que a desvirtuação desta cláusula pode ensejar o reconhecimento de vínculo de emprego. Além disso, as obrigações do concedente do estágio também devem constar no termo de compromisso, estando entre essas tanto as obrigações perante a lei, quanto as facultativas eventualmente estipuladas de forma livre com o estudante e o concedente. Entre as obrigatórias podemos citar o seguro contra acidentes pessoais do estagiário, o qual é a obrigação do concedente e, alternativamente, da instituição de ensino, se e somente se essa quiser. E, por fim, estabelecer as hipóteses de rescisão do contrato de estágio, sendo normal encontrar entre essas a conclusão, o abandono ou trancamento do curso e ainda a transferência para o curso sem relação com a empresa concedente. Bom, acho que agora você conseguiu entender a importância do termo de compromisso de estágio e a falta que ele pode fazer na relação entre estagiário e concedente. Por essa razão, quando buscar por um estágio ou um estagiário, busque também todos os seus direitos. O termo de compromisso é uma garantia para todas as partes, assegurando direitos e deveres e evitando futuras dores de cabeça. E é isso por esse vídeo. Gostou? Espero que com todas essas dicas você já esteja faixa preta no assunto e nunca pense em uma relação de estágio sem um termo de compromisso de estágio. Não é mesmo, Sr. Miyagi? Caso ainda tenha alguma dúvida, você pode consultar o nosso blog, é só digitar chcadvocacia.adv.br que você vai encontrar um post bem legal sobre esse mesmo assunto, o link está na descrição. E eu aproveito também para te lembrar de acompanhar o nosso canal do YouTube, que, caso você ainda não saiba, tem vídeo novo toda semana e com análise do direito de forma descomplicada e bem explicada. E antes que eu esqueça, siga a gente também no Instagram e no Telegram, que aí você fica sabendo de tudo que é mais atual sobre o mundo jurídico. Até breve! A brusa. Continuar sendo... Vamos de novo. E aí o Raul aproveita do jeito que ele quiser. Tá gravando ainda, né, o microfone? Como é que eu tenho certeza que tá dando certo? Tá, é prestar. Ah, tá.